Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo bem? Gente, essa é uma das coisas mais estranhas que eu já fiz na minha vida, que é dar aula para um monte de gente estando sozinha. Então, vamos lá. A Yane quer participar, eu tenho que permitir, né? Vamos ver, eu vou permitir. Não sei quem é a Rayane. Então, vamos lá. Todo mundo bem? Podemos começar, ok? Ninguém respondeu. Então, tá bom. Tá, assim vai começando ali do... Aqui é o chat que vocês vão conversando, teoricamente, conversando comigo, né? Um pouquinho gente hoje, né? Não sei se é normal isso. Bom, vou começar falando um pouco sobre mim rapidinho. Meu nome é Natália, acho que não sei se alguém já lembra de mim da primeira reunião. Eu sou formada em Química, fiz mestrado em São Carlos, fiz o doutorado, terminei o ano passado no Unicamp. Tive uma filha no meio do doutorado, então se vocês, de repente, escutarem uma criança gritando ou chorando, é minha filha, ela tá para dormir, mas ainda não dormiu. Então, de repente, se passar uma criança que não é espírito, é minha filha, tá? E hoje a gente vai ter uma aula um pouco mais curta, que é um pouco para eu me apresentar, para eu sentir como que a gente vai, qual que é o ritmo da turma, mas é uma aula muito importante, tá? Eu vou começar a apresentar para vocês. Vamos ver se vai dar certo. O meu computador, ele nunca reconhece PowerPoint, eu tenho que desligar e abrir de novo, vamos ver. Alguém aí quer prestar química? Deixa eu ver. Ninguém? Alguém vai prestar exatas? Ninguém também, gente? Você vai, João Vitor? O que você vai prestar? Ciências contábeis ou ciências da economia? Que legal, a Bruna também acho que comentou, né? Deixa eu abrir a aula aqui de novo. O que você vai prestar, Bruna? Deixa eu aumentar. Informática, computação. Matemática, ai, que legal. Eu tenho uma amiga formada em matemática aí em São Carlos e ela, nossa, adora, acha muito legal. Ela trabalha com estatística, na verdade, é bem legal. Estou só esperando meu computador reconhecer o PowerPoint, porque ele não quis reconhecer, é sempre assim. Sempre que eu vou dar aula, ele resolve fazer isso. Pronto, vamos ver se agora ele vai reconhecer. Vou apresentar, vamos ver se agora vai. Aê, abriu, compartilhar. Uhul, consegui, pronto. Então, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela e vocês vão falando como que vocês estão vendo, se tá tudo bem, ok? Vamos lá, peraí que eu vou voltar aqui nele. Prontinho. Então, eu vou começar falando para vocês um pouco. A gente vai ter uma aula básica, vocês estão me ouvindo, só falam ok, né? Sim. Então, tá bom. Tá dando para ver a tela, não tá com zoom ruim, tá bom assim, né? Tá bom. Então, obrigada. É o João, né? Isso. Então, tá bom. Então, vamos lá, gente. Então, hoje a gente vai ser uma aula mais curta, mas a gente vai falar de um assunto muito importante, que é grandezas e unidades de medidas. A gente vai falar mais especificamente dessas grandezas e unidades usadas na química. Eu gosto muito de ilustração, adoro quadrinhos, assim, então eu sempre vou trazer alguma coisa que é para dar uma quebrada no clima, né?
Então, esse é do Guilherme Bandeira, e o que a gente vai falar é exatamente isso, do método, da massa, de volume, que são conceitos muito importantes, porque na hora de resolver os exercícios, a gente precisa estar com isso muito bem resolvido, tem que estar com uma base sólida disso na cabeça, para que a gente consiga, então, resolver o exercício sem passar, sem ficar se perdendo nas unidades. Então, a gente vai conversar sobre isso e sobre alguns outros conceitos envolvidos, principalmente em relação a massas e unidades na química, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser definir o que é grandeza e o que é unidade, ok? Então, ok, tô parecendo Bolsonaro. Então, vamos lá. Definição. O que é grandeza? A gente pode definir por grandeza tudo aquilo que a gente pode contar e medir. E unidade é a grandeza escolhida arbitrariamente como padrão. Então, grandeza, o que a gente conhece como grandeza hoje? Comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente, temperatura, quantidade de matéria, intensidade luminosa, tudo isso a gente pode definir como grandeza. Então, eu consigo pesar alguma coisa? É uma grandeza. Eu consigo medir daqui até o teto? É uma grandeza. A intensidade da corrente, tudo isso é definido como grandeza. E o que é unidade? É o que a gente vai escolher um padrão e vai poder medir. Tudo na vida é uma questão de referencial, a gente vai ver isso sempre em química. E a unidade que a gente usa, por exemplo, para comprimento é metro, para massa é quilograma, para tempo é segundo, para intensidade de corrente a gente usa ampere. Então, quando a gente vai comprar algum equipamento, a gente tem isso, às vezes descrito quantos amperes eles gastam. Temperatura em Kelvin, isso é muito importante, a gente vai usar muito isso quando a gente falar de gases, mas muito mesmo. A gente sempre vai precisar converter para Kelvin. A quantidade de matéria, a gente vai falar de mol, e a intensidade luminosa, desculpa, a gente vai falar de candela. E aí, quem que fala que é isso? Quem que falou que o comprimento vai ser medido pela grandeza, o comprimento vai ser medido por metro? Quem que falou que a massa vai ser medida por quilograma? Quem sistema de medidas. Eu acho que vocês vão ver isso um pouco na física, acho que já devem ter visto, né? Mas eu quis dar uma contextualizada para a gente poder entrar no assunto quando a gente falar das coisas de química. Então, o Sistema Internacional de Medidas é um sistema, foi uma convenção que fizeram na França, em 1960, e quilo, ele está guardado nesse museu na França, nesse lugar de conferências, né? Na França, tá vendo? Vocês estão enxergando meu mouse? Então, só um minuto. Se você está passando os slides, não está aparecendo. E poderia voltar antes, porque travou a sua tela. Tá, então meus slides não estão aparecendo. Não estava. Tá, vamos ver. Deixa eu ver se agora... deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Não sei por quê. Eles ainda não estão aparecendo. Agora estão aparecendo. Tá aparecendo, mas travando. Mas está aparecendo todos eles ao mesmo tempo, né? Eu não sei por que a hora que eu coloco para apresentar. Sim. Deixa eu ver o que ele está me fazendo de errado aqui. Não. Agora vocês estão vendo melhor? Pra mim tá na parte que tá escolhendo o slide. Ué, por que será que não está aparecendo, gente? Ai, meu Deus.
Para mim está aparecendo. Você está apresentando para todos, ok. Estou apresentando para todos, aham. Deixa eu ver o que tem no chat aqui, mensagem da chamada, boa noite, sim, 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 tá. Vocês não estão vendo meus slides agora. Peraí. Eu não sei por que o meu PowerPoint está fazendo isso. Ah, acho que eu vou fazer o seguinte. Só um minuto. Eu acho que eu vou entrar e vou pedir para apresentar. Eu vou sair, vou entrar de novo, vou pedir para apresentar. Só um segundo, que aí eu acho que fica mais fácil. Prontinho. Vamos ver se agora vai. Meu Deus. Estão vendo agora?
Ou ainda está escolhendo o slide? Deixa eu ver aqui no chat. Tá gravando? Bom. Vocês estão vendo agora? Sim, ok. Tá. Agora eu vou apresentar, vamos ver se muda alguma coisa. Vocês ainda estão vendo? Alguém me responde por áudio, que agora minha tela some. Por favor. Vocês estão vendo meu slide? Sim. Tá, eu vou mudar, vamos ver se agora vocês... Deu para mudar? Como que tá? Vocês viram? Não mudou. Não mudou? Não. E agora, vocês estão vendo? Deixa eu fazer uma coisa. Não mudou o slide? E agora, vocês Agora estão vendo mudou. mudar? Gente, eu vou apresentar assim, porque não sei porquê, ele, a hora que eu coloco o modo de apresentação, ele some. Não faço ideia. Eu vou fechar aqui. Que triste. Deixa eu ver se assim vai. Pronto, então eu vou falar assim, vai ficar mais fácil. Vocês estão vendo agora, né? Então, vamos lá, vou voltar, porque não sei se vocês viram essa parte das grandezas, unidade, símbolo de, por que a gente usa metro, que eu estava falando aqui do peso, né? O que tem o cilindro de o que é unidade, vamos recapitular, vai, melhor. Então, eu estava falando para vocês, da onde surgiu, o que é um quilo, da onde surgiu que a gente usa quilo, da onde a gente usa metro, da onde a gente usa segundo. Então, isso foi feito numa convenção na França, em 1960, e aí eles usaram alguns padrões, porque a gente precisa, tudo é uma questão de referência, então eles usaram alguns padrões, como, por exemplo, um cilindro que tem 3 centímetros de altura e de diâmetro, feito de irídio e platina, e esse cilindro, ele ficou reconhecido, então, como tudo que pesa igual a ele é 1 quilo, e o que pesa mais relacionado a ele, a gente vai ter, então, 2, 3 quilos. É assim que funciona. E aí, a gente tem também, então, o Sistema Internacional de Medidas. E aí, esse Sistema Internacional de Medidas é o que vai fazer com que a gente, então, tenha, por exemplo, massa, volume. É ele que vai determinar a unidade que a gente vai usar para acompanhar aquela grandeza que eu falei no começo. Para massa, a gente vai usar muita massa e muito volume na química. A gente vai falar de concentração, a gente vai falar de gases, a gente vai falar de volume que um gás ocupa, quando a gente for falar de lei de gases, e nos exercícios, a gente percebe em exercício de vestibular que tem muita conversão, então ele vai te dar uma massa, vai te pedir um volume, porque você vai relacionar com a densidade, ou ele vai te dar uma concentração e vai perguntar para você quantos ml de um remédio você vai tomar. Então, é muito importante a gente conhecer essas medidas e fazer com que essas medidas se tornem uma coisa que seja mais... não instintiva, mas que elas estejam bem estabelecidas na nossa cabeça para a gente não perder tempo nos exercícios quando tiver que fazer alguma conversão. Então, o Sistema Internacional de Medidas também, ele fala, por exemplo, a base da massa é o quilograma, tá? A gente pode colocar, então, ele fala que tudo que a gente for medir, se o exercício pedir em termos do Sistema Internacional de medidas e unidades, a gente vai falar tudo em quilograma, ok? E aí a gente tem aqui, então, como que a gente vai converter um para o outro. Então, para eu passar de quilograma para grama, eu tenho que multiplicar por 1000, porque eu vou multiplicar por 10, por 10 e por 10, ok? Então, eu vou ter que multiplicar por 1000. Aí, se eu tenho, por exemplo, 1 quilograma, eu multiplico por 10, vai dar 10 hectograma.
100 decagrama e 1.000 gramas. Então, 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Ok? Eu coloquei isso aqui para ilustrar, e na hora de... Eu vou pôr a lista de exercícios depois, e aí a gente vai ver como que fica. Até agora, tudo bem? Tudo bem, né? Estão vendo meu slide feio? Sim, mas vou assim mesmo, tá? Para não perder o tempo de vocês, ok? Então, vamos lá. E aí, então, a gente vai usar agora também a mesma coisa, a mesma linha de raciocínio para o volume. Quando a gente vai tomar algum remédio, algum tipo de medicamento, a gente toma em gotas, e isso está relacionado ao volume, o volume do medicamento que a gente está ingerindo. No Sistema Internacional de Medidas, se eu não me engano, o volume é litros, vamos ver ali para cima, não sei se o volume está nesses daí. No Sistema Internacional de Medidas, o volume é litro mesmo. Então, a gente vai usar para converter em quilolitros, para litros a gente vai multiplicar por 1.000. Eu não sei se vocês já viram, mas, por exemplo, o quilo significa 10 à terceira. O mili é 10 a menos 3. Então, tudo que for o K, por exemplo, quilômetro é 1.000 metros. Quilolitros é 1.000 litros, ok? Quilograma, 1.000 gramas. Então, o K significa 1.000 e o M significa mili. Então, miligramas, 10 a menos 3 gramas. Mililitros, 10 a menos 3 litros, ok? Então, tá bom. Então, a gente vai praticar um pouquinho para a gente ter uma ideia. Eu peguei esse exercício na internet mesmo, mas é só para a gente ilustrar e entender o que a gente está falando. Nos vestibulares, o que mais cai é esse tipo de conversão. Então, a gente tem ele fala que o Joãozinho comprou 5 quilos de carne para churrasco, e além da carne, ele comprou 8 litros de refrigerante. Aí ele pergunta qual das alternativas, os valores, qual das alternativas possui o valor da quantidade de carne e refrigerante, respectivamente, nas unidades de tonelada e mililitro. Ok? Então, a gente vai fazer, eu vou mandar mensagem para o Pedro me ajudar, ver se ele consegue depois colocar no meu apresentação certa. Então, vamos lá. 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Dessa forma, a regra de 3 que a gente vai utilizar, a regra de 3 simples. Então, 1 tonelada é igual a 1.000 quilogramas, 5 quilos corresponde a X toneladas. Ok? E aí a gente vai ter um número de X é igual a 0,005 toneladas, e a gente faz a mesma coisa para o litro. Geralmente, uma regra de 3 simples vai funcionar para esse tipo de coisa. Uma regra de 3 bem simples, para esse tipo de conversão. Mas a gente tem que ter na cabeça, para a hora que bater o olho, fazendo a regra de 3, a gente saber, não, peraí, como é que era mesmo? É 1.000 vezes a menos? É 1.000 vezes a mais? Eu divido por 1.000 ou eu multiplico por 1.000? Então, tá bom. E agora a gente vai falar um pouco das unidades na química. Isso que a gente viu antes é também muito utilizado na física. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais no funil e vai falar um pouco mais da química. Então, a gente tem que a química é uma ciência que ela estuda a matéria. A gente viu com a professora Vanessa que a matéria é formada por átomos, e os átomos, eles têm a massa concentrada no núcleo. A gente vai estudar, então, os aspectos quantitativos relacionados a essa massa, a massa dos átomos e das moléculas. Hoje a gente vai falar dos conceitos de massa atômica, massa molecular, constante de Avogadro, mol, massa molar e número de mols. Tá? E eu vou colocando também as coisas que eu gosto de série, que eu gosto de série também, então eu vou colocando. Então, deixa eu pôr pra... se eu fizer isso, acho que não vai aparecer, vamos ver se vai. Pronto. Então, a gente vai agora falar um pouco, então, das unidades de química. Por que é importante para a gente, por que é tão importante a gente estabelecer uma convenção? A gente viu, é inevitável falar da corrida das vacinas. Então, a gente teve em tempo recorde aí, um monte de vacina, um monte de gente pesquisando a mesma coisa ao mesmo tempo. Imagina se a gente não tivesse essa capacidade de reconhecer a linguagem. Se cada um fizesse de um jeito.
Se o pessoal da China descrevesse em termos de miligrama, a gente escrevesse em termos de decagrama, e aí em Londres de um jeito. Imagina o trabalho para converter, e isso pode dar muito erro. Então, é muito importante a gente adotar sempre o mesmo sistema de notação. Quem faz isso? Na química, existe um órgão que faz isso. É a IUPAC. Então, ela é uma entidade internacional responsável pelo estabelecimento da linguagem. Acho que a Vanessa comentou, quando surge um elemento, a IUPAC que fala. A IUPAC já falou, por exemplo, quando a gente vai por notação científica, na hora que vocês forem fazer a prova escrita, né? Não sei se tem ainda, tem? Acho que não, né? Bom, enfim. Grama por mol a menos 1, essa é a notação científica correta, e não grama barra mol, a gente ainda vê, mas aí o PAC já falou que não é, foi aí o PAC que falou também, olha, não existe metal pesado, é metal tóxico, então ela vai dando uma diretriz, vai direcionando as coisas que vão aparecendo para que todo mundo converse na mesma língua, e isso é de extrema importância, para que a gente consiga evoluir na pesquisa. Então, a gente viu lá em cima aqui, né, que a gente precisa de um padrão, a gente precisa de um referencial. Então, eles fizeram da massa, eles fizeram de comprimento, e a gente precisa de um referencial. Na química, a gente precisa de um referencial também. Então, para a gente medir uma pessoa, a gente usa geralmente quilograma. Para pesar um elefante, a gente usa tonelada. E eu descobri que existe uma categoria no MMA e no boxe que chama peso átomo. Sim, eu adoro digitar no Google Imagens. Eu adoro, gosto muito mesmo. E aí eu digitei no Google Imagens peso átomo para ver se não sei se apareceu alguma ilustração. E o que me apareceu foi essa categoria do MMA e é o menor peso de todos. Então tem a ver com a química. E o peso de um átomo? Como que eu vou medir? Eu posso pôr na balança? Eu não sei quanto pesa um, como que eu vou medir um para eu pôr na balança? Provavelmente essa balança tinha que ser muito sensível para eu conseguir medir um, isso para eu separar. Então, os pesquisadores fizeram foi criar um padrão, do mesmo jeito que a gente criou com metro e com comprimento. Então, a gente criou esse padrão, que ele foi escolhido como o isótopo do carbono 12, foi o material escolhido, né, foi o átomo escolhido para fazer essa padronização, e a gente tem, então, o conceito de massa atômica. Então, o carbono 12, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, e eles pegaram esse carbono, dividiram em 12 pares e falaram, cada parte desse carbono, ela significa uma unidade de massa atômica. Então, aí criou-se o padrão de massa atômica. É importante lembrar lá também da aula da professora Vanessa, que massa atômica é diferente de número atômico, tá? Importantíssimo isso, porque a massa atômica a gente vai calcular com base nesse carbono 12. O número atômico é uma coisa completamente diferente, ok? Então, a gente tem esse padrão. E aí, o que a gente vai fazer? Então, a massa atômica, ela é um padrão importante, ela também está lá na tabela periódica, é uma das formas de se organizar essa tabela periódica. Depois, quando a gente já teve uma evolução nas técnicas analíticas maior, a gente conseguiu, então, através de espectroscopia, medir, calcular o valor de uma unidade dessa em quilograma. Então, a gente vai ter também, aqui a gente está falando da massa atômica do átomo, né, lógico, atômica, né, a gente está falando da massa atômica do átomo de carbono 12. Quando a gente foi calcular a massa atômica dos elementos, é diferente. Por quê? Ali a gente considera como se todos os átomos de carbono fossem iguais, e a gente sabe que na natureza, a gente encontra os isótopos, que eu acho que também a Vanessa falou, né, são átomos que têm o mesmo número de prótons. É isso? Imagina se eu falo errado. Então, não sei. Então, a gente vai levar em consideração os isótopos para calcular a massa atômica do elemento. Então, a massa do carbono 12 é 12 micro, que a gente chama, ou 12 unidades, tá? A massa, por exemplo,
do neônio a gente vai calcular, a gente vai levar em consideração os isótopos do neônio, que eles têm o mesmo número de prótons, mas não têm o mesmo número de nêutrons. Então, para isso a gente vai usar uma média ponderada. Então, a gente vai utilizar o valor da massa e a porcentagem que ela ocorre ali no meio ambiente. No ambiente que o material é encontrado, que o elemento é encontrado. Então, a gente tem que um elemento químico, esqueci de falar a definição, ele é um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Não a mesma massa, o mesmo número atômico, ok? Então, vamos lá. Para o neônio, como que a gente vai fazer? O neônio é formado por 3 isótopos. O isótopo 20, o 21 e o 22. Então, para a gente calcular a massa atômica do elemento neônio, a gente vai fazer, então, 90,92 vezes 20, que é o isótopo, mais 0,26 vezes 21, que é o isótopo de neônio 21, e 8,82 vezes 22, que é o outro isótopo do neônio. A gente calcula isso daí, divide por 100, e a gente tem, então, a massa atômica do elemento neônio é 20,17 unidades de massa atômica, ok? Então, entendendo até agora, tem alguma dúvida? Vocês estão aí ainda? Não? Tá bom. Vamos continuar assim, então. Sim, Letícia tá, que bom. Ufa. Então, vamos lá. Que bom, Laísa. É bom, gente, é horrível dar aula desse jeito. Nossa Senhora. Então, vamos lá. E a gente também tem um outro conceito, lembra? Hoje a gente vai passar pelos conceitos. Então, a minha filha tá batendo. A massa molecular. Então, é a soma das massas atômicas dos átomos que vão constituir uma molécula. Na aula que vem, a gente vai conseguir ver o que é uma molécula, o que é um íon, o que é um sal. Então, a gente vai poder definir, porque a gente vai falar de ligação química. A princípio, a gente vai falar, então, que a massa molecular é a soma dos átomos que constituem a molécula. Então, por exemplo, qual que é a massa molecular da água? Então, a gente tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, a gente faz 2 vezes U, unidades, e 2 vezes 16. Então, aqui são os exemplos que a gente tem para calcular a massa molecular. Por que isso é importante? Porque a gente vai precisar disso, por exemplo, ele vai dar para a gente assim, olha, o exercício, eu tenho 20 gramas de água. Quantos mols eu tenho? Eu vou precisar primeiro saber quanto eu tenho de massa molar. Quanto pesa essa molécula de água? Ok? Então, eu fiz aqui para um monte, depois eu vou disponibilizar um material para vocês, mas eu fiz aqui para poder, para vocês poderem ter como um exercício e ter como referência também como que se calcula. Depois eu vou passar na lista mais diferentes desse, mas para vocês terem uma noção para diferentes tipos de molécula. O que é interessante, por exemplo, no caso do sulfato de cobre heptahidratado, a gente tem um sulfato de cobre, isso é um complexo. E ele tem 5 moléculas de água em volta dele, e a gente tem que levar em consideração. No meu doutorado, eu usava tungstato de sódio heptahidratado, e quando a gente não levava em consideração essa água em volta, não calculava a massa dessa água, a minha eletrodeposição não dava certo, porque eu mudo o peso. A massa que eu estou pesando para fazer eletrodeposição, e isso é fundamental. Então, a gente vai também falar agora um pouco da Amedeo Avogadro. Eu achei a história dele bem interessante. Eu não sei se vocês já viram um canal no YouTube chamado Universidade da Química, se eu não me engano. Tem um professor falando mais da história dele, como foi realizado o experimento. Mas ele era um advogado, o pai dele era advogado, e ele chegou a fazer doutorado em advocacia, e aí, mesmo assim, quando ele estava ocupando, acho que, um cargo na prefeitura, ele foi secretário de uma cidade na Itália. Quando ele estava ocupando esse cargo, ele começou a estudar por conta própria, química, física e matemática.
E aí ele ele publicou num jornal de física uma pesquisa muito importante sobre o oxigênio e a água, e o que ele postulou, Avogadro, na época, foi que volumes iguais de gases diferentes, à mesma temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas. Então, eu não sei se vocês já têm uma noção de como funciona, assim, os experimentos, mas a gente vai coletando um conjunto de dados, foi isso que ele fez, e ele percebeu que ele desconfiava que você tinha o mesmo número de moléculas quando os gases estão todos na mesma condição de temperatura e pressão. Essa lei, ela conseguiu explicar o Avogadro, com essa publicação que ele fez, ele conseguiu explicar a combinação dos gases na lei de Gay-Lussac, que é uma lei muito importante também. O Avogadro, ele foi responsável nessa época também por estabelecer a fórmula da água. Foi ele quem diferenciou átomo de molécula. Olha a importância disso para, por exemplo, conceitos como massa molar, massa atômica do elemento. Então, ele foi responsável por esse tipo de informação, por esse tipo de descoberta. Ele tornou muito comum o uso da matemática, e ele é considerado um dos fundadores da físico-química. O meu doutorado é em físico-química, e é realmente uma área que a gente usa muita matemática, muita mesmo, para a gente poder explicar esses fenômenos. Então, é uma coisa interessante que a teoria dele demorou 60 anos para ser aceita. Quando ela foi apresentada, ninguém deu bola, porque tinha a teoria de Dalton, e na teoria de Dalton ele deixava claro, ele não considerava a existência de moléculas. Então, depois de 60 anos que ele publicou essa revista, esse trabalho, foi que ele conseguiu, então, algum reconhecimento. Eu nem sei se ele estava vivo mais, mas ele fez um monte de experimento. Imagina se o governo naquela época tivesse cortado as verbas, a gente não tinha isso hoje, porque, olha, ele apresentou, ninguém deu bola, e ele continuou do mesmo jeito trabalhando. A maioria das teorias, elas têm uma grande resistência quando a gente tem uma teoria nova. Então, ele falou que existia essa certa quantidade, que era tudo igual, do número de átomos nos gases. Então, ele falou assim, olha, tem uma quantidade que não muda. Ela é um quê, quando ela não muda? Uma constante. Então, ele falou isso. Mais para frente, a gente teve um italiano, o Cannizzaro, ele também retomou essa teoria em 1860, ele retomou essa teoria e falou, olha, aqui tem uma coisa importante, ele falou que sempre tem essa mesma quantidade de átomos, de moléculas, e aí Millikan, quando ele começa a fazer experimentos com eletroquímica, que ele consegue determinar a massa do elétron, ele vai lá, então, hoje, esse valor que a gente tem de 6,02 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, íons, esse número, essa constante, não é número, é uma constante, essa constante de Avogadro, ela foi determinada por vários cientistas, então foi a contribuição um pouco de cada, mas como foi Avogadro, que foi o primeiro a observar esse tipo de fenômeno. Então eles deram, acho que foi o Millikan ou o Cannizzaro, tem um outro também cientista que ele falou, não, ele merece o reconhecimento, e colocaram o nome de constante de Avogadro, tá? Então, essa constante hoje, ela é conhecida como mol. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, quando a gente tem o mol, é a mesma coisa que a dúzia, é a mesma coisa que a dezena, é a mesma coisa que um par. Então, a gente pode ter um mol de uma substância, como, por exemplo, ácido sulfúrico, e a gente vai ter 6,02 vezes 10, 23 moléculas. Então, a gente tem a massa molecular. Eu posso também ter só o átomo simples, o enxofre, por exemplo, o chumbo, o carbono, eu vou ter o mesmo número de átomos. E eu vou ter também, a gente chama de substância iônica, então, o cloreto de sódio, carbonato de cálcio, superóxido de sódio, a gente vai ter o mesmo número de íons, tá? Então, é realmente uma medida, é uma constante, é uma constante que a gente usa para poder identificar e relacionar o número de entidades muito pequenas, que a gente não tem como contar, né, átomos
íons. Hoje a gente já tem um avanço muito maior do que a gente tinha, por exemplo, em 1860, tá? Tô indo muito rápido, gente, ou não? Vocês estão conseguindo acompanhar? Porque eu falo muito rápido. Vou continuar, então. Então, para que serve o mol? Qual que é a função do mol? É para a gente determinar o número dessas unidades elementares, e isso, quando a gente for ver eletroquímica, é muito importante. A gente vai conseguir saber, a gente trabalhou lá no laboratório com, é só para dar um exemplo, que é o que eu vivo, né? Que eu vivi, aliás. Então, a gente trabalhava fazendo, sabe esse óculos que a gente usa? A gente usa, não, eu não tenho mais, mas eu tive. Que quando você sai no sol, ele fica escuro. Aquilo ali é um filme, e a gente pode eletrodepositar esse filme. E a quantidade de material que a gente está depositando, ela depende muito do número de mols que a gente coloca na solução, muito da massa. Então, isso é muito importante. Então, existem janelas que a gente chama de fotocrômica, elas também funcionam desse jeito. É um semicondutor. E a gente colocar esse semicondutor de uma forma muito fina e organizada, ela tem a ver com o número de mols. Eu preciso saber qual é a reação que está acontecendo, quantos mols, quantos elétrons tem em cada reação, porque eu vou aplicar uma corrente, eu vou precisar desse tipo de informação, para saber o quanto eu gasto, se o que eu coloquei é suficiente. Então, às vezes, é meio abstrato para a gente enxergar agora, mas na prática, no uso de coisas muito corriqueiras na nossa vida, a gente leva em consideração o número de mols. Converter essas unidades para unidades mais simples, então a gente tem as relações de massa molar que a gente vai ver agora. Converter essas unidades para unidades mais simples, como grama, volume como ml também, então a gente precisa dessa quantidade, desse número de mols. E para facilitar, como eu falei, os cálculos de substâncias utilizadas em processos químicos industriais. Então, a produção de amônia, tudo isso é muito importante a gente saber a quantidade, porque a gente tem uma reação química. E a estequiometria dessa reação dada em mol, por exemplo, quantos mols eu preciso de hidrogênio, quantos mols eu preciso de nitrogênio, ela está relacionada a essa constante e o que eu vou aplicar, quanto eu vou pesar. Então, para isso que eu preciso saber o que é o mol e para que ele serve. Tá? A massa molar, então, que a gente vai falar, que é uma das coisas que se pede bastante nos vestibulares. A massa molar, ela é a massa em gramas de um mol de entidades elementares. Em gramas de um mol. Moléculas, íons, elétrons. A gente tem, dentro dos íons, a gente tem os cátions, os ânions. Ela é representada pela letra M maiúscula, tá? E a gente calcula, então, se eu quero não sei se vocês já viram análise dimensional. É que a gente vê, além da grandeza, a gente vê a unidade. Então, aqui, por exemplo, olha, meu mouse morreu. Aqui, por exemplo, eu tenho a massa molar, ela vai ser expressa em termos de grama por mol. Grama por mol. Então, aqui em cima sempre vai a quantidade de grama, e aqui sempre o número de mols. Ok? Então, isso aqui é uma análise dimensional, isso aqui é direita, grama por mol. Quando vocês estiverem resolvendo algum exercício, estiverem dúvida, nossa, será que esse valor é isso mesmo? É muito importante saber fazer análise dimensional. Eu vou colocar um exercício de análise dimensional na lista, que eu não tinha colocado, mas eu vou colocar porque eu acho que é realmente importante a gente saber fazer esse tipo de tratamento. Tá? Então, o que a massa molar pode expressar para a gente? A massa molar de um átomo de mercúrio, por exemplo, ela tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de mercúrio. 1 mol tem tudo isso de átomos de mercúrio. Quanto pesa tudo isso? Isso pesa 20,59 gramas. Essa é a massa molar. Olha, a gente falou só do mercúrio. Agora a gente vai falar
das moléculas de água. Então, olha, a gente estava falando de átomo, o outro a gente está falando de molécula. Então, a gente tem 1 mol de moléculas de H2O, a gente tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2O que pesam 18 gramas. Então, a massa molar da água é 18 gramas por mol. Tá? Alguma dúvida até agora? Não? Então, tá bom. Número de mols. Então, aqui a gente viu a massa molar, a gente viu esse M grandão aqui, tá? E agora a gente vai ver, então, o número de mols. Então, tem hora que o exercício vai se apresentar em termos de massa molar, e tem hora que o exercício vai se apresentar em termos do número de mols. Então, a gente vai ver agora o número de mols. Então, a gente simplesmente multiplica lá, tá? Então, o número de mols, ele vai ser a massa molar, a massa que eu vou ter, molar não, a massa em gramas, dividido pela massa molar. Então, eu vou ter grama por grama, mol menos 1, que vai virar mol. Tá? Isso aqui é uma questão matemática. Eu corto esse grama com esse grama e eu tenho só o número de mols, ok? Então, para a gente exercitar um pouquinho. Para eu preparar uma solução de permanganato de potássio, que é aquela que a gente toma banho quando está com catapora, não sei se alguém aqui já tomou, eu preciso de 10 mols desse composto. 0,10 mols desse composto. E eu sei que é a massa molar do permanganato, porque eu calculei como? Eu calculei aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu calculei dessa mesma forma, tá? Então, eu fui lá e multipliquei o valor do K, o valor do Mn, 4 vezes o valor do oxigênio. Eu tenho essa massa molar, que é 158,04 gramas para 1 mol. Quanto que eu preciso pesar para colocar no meu balão, no meu becker, para obter 0,10 mols? Quanto eu preciso pesar? Eu preciso pesar 158,04 gramas, tá? Eu multiplico 158 vezes 0,10, eu coloquei o valor errado, que bom que eu tô aqui, já dá para me dar na hora. Desculpa, gente, eu coloquei L vírgula no lugar errado, deixa eu tirar. Eu uso o outro teclado, esse aqui fica... Deixa eu salvar já. Ok? Então, eu vou precisar pesar 15 gramas para ter 0,10 mols, tá? Um outro tipo de exercício pode ser como esse. Ele me dá o número de massa, ele me dá o valor da massa, então eu tenho 280 gramas de ferro, e ele quer saber o número de mols. Quantos mols eu tenho 280 gramas de ferro? Então, a gente usa uma outra fórmula. O número de mols vai ser igual ao valor da massa que ele me deu, dividido pela massa molar. E eu vou ter, então, que eu preciso de o número de mols correspondente a 280 gramas de ferro é 5 mols. Eu vou comprar a lousinha porque acho que fica às vezes mais fácil quando eu vou fazendo um cálculo para vocês irem acompanhando, tá? Então, esse tipo de exercício, ele é muito importante para fixação. A gente tem que entender e tem que saber fazer, mesmo quem não vai prestar, eu acho que cai do mesmo jeito, né? Então, a gente tem que aprender como manipular e fazer essas contas que, se tiver um exercício desse, ela é básica se você tiver com isso muito bem estabelecido na cabeça. Ok? Alguma dúvida? Eu já falei que ia ser rapidinho, foi mesmo com toda atrapalhada lá de cima. Alguma dúvida, gente? Não? Tá. Alguém daqui entregou a lista? Eu vi que 2 pessoas entregaram a lista da professora Vanessa e do... não entendeu como calcular a massa molar. Tá bom. Então, vamos voltar lá. A massa molar. A massa molar, tá? A massa molar, ela está relacionada com a massa atômica também. A massa do elemento. Então, a massa molar é a massa que a gente tem, então, para uma molécula. Vamos ver aqui. Aqui em cima. A massa molecular.
tá? Então, para uma molécula de H2O, eu tenho 18 gramas. Isso aqui eu falo que corresponde a 1 mol. Então, quando eu pego esse valor aqui, 18 gramas, e coloco para 1 mol, ela se torna massa molar, que é isso aqui, ó. Você pega a massa atômica e a massa molar é a massa atômica por mol. Tá? Então, ó, 1 mol de moléculas de água equivalem a 6, vezes 10 a menos 23, a 23 moléculas de água, que equivale a 18 gramas. Tá? Então, quando a gente for calcular, por exemplo, você quer calcular a massa molar do carbono, do CO2. Um carbono pesa 12, 2 oxigênios pesam 32. Então, a soma vai dar 44. Então, é 44 gramas por mol. Essa é a massa molar. É a massa atômica por mol. Ok? Quando a gente estiver falando de átomo, e a massa molecular por mol, quando a gente estiver falando de molécula. Então, qual que é a massa molar do carbono? É 12 gramas por mol. É um peso, a massa atômica dele por mol. Ficou mais claro, Letícia? Se não, pode falar de novo. Pode falar que eu tento explicar de outro jeito, tá? Então, para você calcular a massa molar, por exemplo, do enxofre, qual que é? 32, se eu não me engano. A massa atômica, quando você faz por mol, ela se torna massa molar, tá? Porque que a gente sabe que quando a gente tem 1 mol, 6,02 vezes 10 é 23 átomos de enxofre, eles vão ter o peso da massa atômica. Tá? Isso foi a definição, né? Essa porque, na verdade, foram fazendo vários experimentos e falaram, olha, sempre quando eu tenho 1 mol, eu vou ter esse número de moléculas, e como eu tenho moléculas ou átomos diferentes, eles pesam diferente, por isso que eu mudo o valor da massa atômica. Tá? Mais alguém tem dúvida? Não? Cadê? Tá aqui. Ninguém tem dúvida? Tudo bem? Eu não sei se alguém daqui fez a lista, mas acho que uma das pessoas que mandou a primeira lista da professora Vanessa, eu corrigi, estava tudo certo, só que eu esqueci de colocar de novo no Classroom lá. Ok? Nenhuma dúvida, gente? Vou tentar apresentar agora, vamos ver se dá? Vocês estão vendo ou não? A próxima aula a gente vai falar sobre ligação química. Essa aula foi bom até ser mais curtinha para a gente ter um pouco de contato com essa parte que é mais de definição mesmo. As outras, por exemplo, ligação é um pouco mais intuitivo, mas a gente sabendo essa parte do começo, que é bem chatinha. Eu fiquei 8 dias para montar essa aula, nossa, é muita definição. E a aula de ligação ela é mais gostosa, a gente vai conseguir, tem um pouco menos de conceito, é mais legal, tá bom? Então, que bom que vocês não têm dúvidas por enquanto. Eu falei muito rápido, gente, vocês querem mais devagar, como que tá? Eu só quero apresentar. Não consigo apresentar, por que será que eu não consigo? Não consigo, não sei por quê. Quando eu faço assim, vocês me veem, né? Ai, depois eu vou perguntar pro Pedro como é que ele fez. Tô velha para mexer com essas coisas. Então tá bom, gente. Eu vou ficando por aqui hoje, acho que daqui a pouco a professora de literatura vem, né? Ela vai passar a lista. Espero que vocês tenham um bom final de semana. Espero que vocês tenham gostado da aula. Ah, então, vocês veem, mas a minha tela não muda, e eu queria saber por que será que ela não muda? Não mudou de novo? Não sei por que ela não muda. Não sei. Que estranho, né? Mas eu vou dar outra. Eu dei aula esses dias que eu dou aula particular também. Funcionou normal, ele só não via meu mouse.
E agora nem meu mouse, nem muda, não sei se é internet. Então tá bom. Eu vou ficando por aqui, que eu vou parar também, deixa eu parar a gravação. Vou parar a apresentação já também. Vou parar a gravação. Alguém mandou mensagem? Não vi. Não. Acho que o pessoal vai entrar agora para a aula da professora de literatura, né? Vou parar a gravação, interromper a gravação. Pronto.